questão ambiental está longe de ser retórica. Obriga a um conjunto de boas práticas que tanto têm de simples como de desafiadoras. E como o desafio é urgente de ser cumprido, temos todos que agir como sociedade. As boas práticas começam em cada momento das nossas vidas. Em casa, com a família, com os amigos, no trabalho e em lazer e na forma como fazemos as nossas opções de mobilidade, como consumimos e também como compramos. Trata-se de um exercício diário para que possa ser levado a cabo com cautela e responsabilidade. Se muitos de nós já acompanhamos certos esforços, os indicadores reforçam que existe ainda um longo caminho a percorrer, no sentido de melhorar os resultados globais. E o objetivo imediato é proteger o planeta, entregá-lo às próximas gerações, pelo menos nas mesmas condições ou em melhores condições daquelas que o recebemos. Ninguém sabe melhor o caminho que todos nós devemos percorrer que o nosso próximo convidado. Alguém que gostava de ver Portugal com 100% de energia renovável em 2050, pedia ao engenheiro Francisco Ferreira, presidente da ZER, que se juntasse a mim aqui em palco. Muito obrigado. Também professor da nova School of Science and Technology, vem hoje aqui dar-nos uma visão dos desafios para uma sociedade sustentável. Muito obrigado por estar connosco. Muito obrigado. Pois bem, vou-vos falar sobre aquilo que são os desafios para uma sociedade mais sustentável, em particular no que respeita ao nosso país. E vale a pena nós começarmos por fazer um ponto de situação em relação ao que é isto de uma sociedade mais sustentável. Efetivamente, nós temos as três componentes características de um desenvolvimento sustentável: a componente social, a componente económica e a componente ambiental. Há uma quarta também fundamental, que é a governança. 2015 foi um ano absolutamente excepcional no que diz respeito às decisões à escala mundial neste domínio. Tivemos a encíclica Laudato Si, em maio, pelo Papa Francisco, mas depois, em setembro, nós teríamos a aprovação dos 17 Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável. Em vez de vos apresentar os ditos 17 Objetivos, vale mais a pena olharmos para estes 5P que acabam por sintetizar aquilo que se pretende numa agenda para 2030. Pessoas, prosperidade, planeta, parcerias e paz. Funciona, aliás, muito bem em português e em inglês. People, Prosperity, Peace, Partnerships and Planet. E depois, ainda nesse ano de 2015, teríamos a assinatura do Acordo de Paris, absolutamente crucial para aquilo que é um dos maiores problemas que a humanidade enfrenta e que são as alterações climáticas. Aliás, nós temos verdadeiramente três crises num futuro ameaçado, à escala global, e que afetam também a realidade portuguesa. Uma crise climática que nós podemos constatar, e já vou a alguns pormenores, uma crise da biodiversidade, com a enorme perda de espécies que enfrentamos, e uma crise de recursos. Isto porque estamos a ir muito mais além daquilo que a natureza nos é capaz de renovar todos os anos. Olhemos em redor. Este verão foi particularmente dramático. Países desenvolvidos como a Alemanha tiveram cheias que podemos constatar nesta fotografia e que todos certamente viram as imagens. Recordes de temperatura no Canadá, mais cheias na Índia e na China. Os preços da eletricidade que nós neste momento sofremos têm a ver com a recuperação da pandemia, mas também têm a ver com as políticas climáticas, com a taxa de emissão de dióxido de carbono, cujas licenças têm que ser pagas no mercado europeu. E depois falamos também de uma transição justa, que significa nós passarmos do uso de combustíveis fósseis para as energias renováveis, mas isso tem implicações dramáticas, nomeadamente no emprego, no tipo de indústrias que nós tínhamos e que estamos a deixar de ter, mas em que é preciso termos outras que assegurem o desenvolvimento e as várias componentes da sustentabilidade de que falamos.
Já há uma lei europeia para o clima, estamos a tratar da lei portuguesa para o clima, e o que é facto é que nós, muito provavelmente, vamos ter que antecipar, face àquilo que o painel intergovernamental para as alterações climáticas nos diz que é a situação em todo o mundo. Eu gostava de vos chamar a atenção só de Madagascar. É curioso porque os portugueses chamaram-lhe a Ilha de São Lourenço e Madagascar está numa situação absolutamente dramática, à custa não de conflitos internos, não de guerras, mas sim das consequências das alterações climáticas, com tempestades de areia, com uma seca de vários anos que realmente está a ter um impacto absolutamente brutal numa área que é um repositório enorme em termos de biodiversidade. 2020 foi o ano mais quente, a par de 2016. Tivemos a menor extensão de gelo no Ártico, os fogos florestais continuaram a ser avassaladores na Califórnia. O Canadá e a Sibéria também atingiram recordes de temperatura já este ano, em 2021. Quando nós falamos do planeta, nós, se calhar, não temos esta ideia de que ele é um sistema equilibrado à custa da biodiversidade que encerra. E essa biodiversidade tem a ver com esta variedade genética, com as diferentes formas de vida, com toda a complexidade que nós temos. Ecossistemas saudáveis que nos fornecem a água, o ar, o solo, a paisagem. Temos um papel fundamental das plantas, dos oceanos, dos polinizadores, aliás, para a própria produção alimentar. Mas um relatório das Nações Unidas de 2019 é muito claro. Há 1 milhão de espécies que está em risco de extinção, dos 8 milhões que conhecemos, e, portanto, nós estamos num 6º evento de extinção em massa nesta história da Terra. E as outras extinções eliminaram 60% a 95% do total das espécies. Só que não foi o homem, não foi a atividade humana que esteve na origem, e agora é. Olhamos para a floresta, que aliás pode precisamente, através dos sistemas de informação geográfica, ser acompanhada em detalhe, quer do ponto de vista da conservação, quer do ponto de vista de quem a gera em termos empresariais. Mas reparem, se temos conseguido diminuir a desflorestação, que é o que está castanho, o que é facto é que também aquilo que nós temos plantado tem vindo a diminuir de forma absolutamente dramática. E, portanto, feito o balanço, se virem, temos o dobro da desflorestação, ou da taxa de desflorestação, em comparação com aquilo que é a plantação de floresta à escala mundial. E depois temos uma crise de recursos. Nós somos cada vez mais, não é? A caminho de vários milhares de milhões. Até 2050 estávamos nos 7 mil milhões, estamos a caminho dos 9. E, portanto, nós podemos, do ponto de vista científico, ter aqui uma aproximação daquilo que nós chamamos o dia de sobrecarga da Terra. Ora, este dia de sobrecarga é quando nós fazemos umas contas aproximadas do uso de recursos e chegamos à conclusão que nesse dia, simbolicamente, nós passamos a usar o cartão de crédito, porque já não temos aquilo que a natureza nos dá. E esta data, que chegava ao final do ano, em 1970, tem vindo a ser antecipada. Em 22 anos, nós passámos para 31 dias mais cedo. A cada ano, uma média de 3 dias. Em 2002, estávamos a 3 de outubro. E em 2019, 29 de julho. Ora, nem a pandemia nos deu muito descanso. Foi apenas um ano. Reparem que em 29 de julho nós estávamos, em 2019 estávamos a 29 de julho, mas em 2020 chegámos ao 22 de agosto, ou seja, recuperámos quase um mês à custa do enorme abrandamento que a pandemia causou à escala mundial. Mas em 2021 já voltamos outra vez ao 29 de julho. Aliás, reparem, nós que em Portugal, comparativamente se calhar com outros países como os Estados Unidos, em que consumimos bastante menos e fazemos menores emissões de gases com efeito de estufa causadoras do aquecimento global, mesmo assim, se todos vivessem como os portugueses, nós precisávamos de 2,5 planetas. Portanto, temos aqui um trabalho enorme, reparem, principalmente naquilo que respeita ao carbono, onde o aumento tem sido brutal, o nosso uso de combustíveis fósseis ao longo das últimas décadas, mas também do uso do espaço, da artificialização, da agricultura. E só aqui um exemplo de um trabalho da Zero, que foi feito também com outros parceiros, nomeadamente com a Universidade de Aveiro,
Reparem, por exemplo, concelhos como Barcelos. Quando nós fazemos a comparação entre a área produtiva e a nossa pegada ecológica, bem, chegamos à conclusão que estamos bastante deficitários. E neste caso, esta contabilização da pegada ecológica é feita em hectares globais. Reparem, nós temos uma pegada de 3,25 para uma biocapacidade de 0,63. E, inclusive, basta olharmos para a alimentação, não apenas de Barcelos, mas dos portugueses. Nós somos recordistas no consumo de peixe na Europa, somos os terceiros à escala mundial, aproximadamente 60 quilos de peixe por pessoa por ano, e na carne também não estamos tão bem. Daí que, efetivamente, nós temos aqui um grande desequilíbrio entre a biocapacidade e, por exemplo, setores como os transportes, que poluem muito, nomeadamente em termos de emissões de gases de efeito de estufa, e a própria alimentação. Estamos assim acima dos limites do planeta. E estes limites em várias nuances, ou seja, nos nutrientes, nas alterações climáticas, na biodiversidade. Nós precisamos mesmo de uma mudança de paradigma. E temos à escala europeia um desafio enorme, que é o Pacto Ecológico Europeu. Foi apresentado pela Comissão Europeia em dezembro de 2019. Já temos uma lei europeia do clima, já temos um pacote, aliás, chamado Preparados para os 55. 55 tem a ver com a redução das emissões entre 1990 e 2030, que é o objetivo, portanto, europeu, mas temos desde a economia circular, planos para termos poluição zero, até uma mobilidade mais sustentável. E o que significa tudo isto em termos de financiamento? Aliás, repare-se que, por exemplo, no próprio plano de recuperação e resiliência, 37% das verbas à escala europeia têm que ser destinadas, pelo menos 37%, à transição verde. E nós temos que ser coerentes na aplicação destas verbas, ou seja, não podemos estar a despoluir por um lado para poluir pelo outro. E, portanto, é fundamental termos aqui uma avaliação ambiental estratégica e um acompanhamento deste tipo de verbas. Reparem, eu sei que a letra é pequena e não é fácil de verem, mas as nossas medidas têm realmente um enorme encaixe, desde a habitação, à mobilidade, a muitos outros setores, à saúde, onde a transição verde é uma componente também fundamental, a par de outras dimensões. Chamávamos a atenção de uma área que é absolutamente crítica. Nós conhecermos, detalharmos, é uma das áreas onde nós precisamos de uma maior atenção em Portugal. Temos 2 milhões de pessoas em pobreza energética, que não conseguem pagar as contas para ter conforto térmico. E 610 milhões de euros, que é o que está previsto no PRR, não é nada em relação a esta tarefa enorme que nós precisamos de, nos edifícios públicos, nos edifícios residenciais, conseguirmos garantir efetivamente uma mudança. Mas temos muitos outros desafios. As renováveis, a mobilidade, para o que é que vai servir o hidrogénio, feito a partir de fontes renováveis, em que setores industriais, em que áreas vamos utilizar. Precisamos também de nos adaptar às próprias alterações climáticas. Temos todo um conjunto de metas que têm que ser ambiciosas, sustentáveis, onde é fundamental nós participarmos e fazermos uma monitorização. Chesterton, um escritor do início do século XX, dizia-nos que há 2 formas de nós termos o suficiente. Uma é continuarmos a acumular mais e mais, e a outra é desejarmos menos. E esta é que é particularmente difícil. Mas é verdadeiramente esta mudança de paradigma que está em causa para a sustentabilidade. É nós deixarmos de ter uma lógica degenerativa em que vamos à procura de mais e mais recursos, que depois acabam no mar, acabam nas zonas terrestres, nas lixeiras. Cada europeu consome 16 toneladas de materiais por ano e desperdiça 6. Nós precisamos de passar a um esquema circular. Circular em termos de nutrientes, mas não apenas dos nutrientes biológicos, também dos nutrientes técnicos.
há aposta na reparação, há aposta na reutilização, na reciclagem. E é mais fácil. Cuidado que a reciclagem é a última, atenção, das prioridades. Portanto, temos aqui, desde a concepção de tudo aquilo que nós fazemos em termos de consumo, dos equipamentos, que mudar muito. Precisamos de uma economia circular, onde não é apenas a circularidade em silos, é a circularidade no ecossistema. Sistemas abertos, conhecimento comum, partilhado, olharmos para a natureza e aprendermos com aquilo que são as soluções que daí também advêm. E depois, não termos esta lógica do sentimento de posse. Nós, se calhar, não precisamos de ser donos de um automóvel. Se calhar podemos, sim, usar a mobilidade partilhada. Nós queremos a mobilidade como serviço. Nós queremos um telemóvel que possa ser substituído a algumas peças e continuar a funcionar e a dar-nos esse serviço. Não precisamos de trocá-lo de todos os anos. Portanto, isso não é apenas uma questão tecnológica, é uma questão também psicológica do nosso comportamento em relação ao consumo. Precisamos de mudar o nosso vocabulário. Precisamos mais do que subcontratar, capacitar, acertar numa direção, co-criar, co-formar, recompensar a partilha, saber lidar com a incerteza. É isso que nós temos que efetivamente saber mudar se queremos um desenvolvimento mais sustentável. E temos este enorme desafio à escala de Portugal e da Europa de sermos neutros em carbono em 2050, ou seja, as emissões de gases de efeito de estufa que fizermos deverão ser iguais àquilo que nós retiramos de carbono da atmosfera, nomeadamente através da floresta. E esta data já começa a ser tarde demais. Os cientistas disseram-nos em agosto que nós, se calhar, temos que antecipar para 2045, para 2040, e, portanto, temos aqui uma urgência maior para esta trajetória em que desaparecem as emissões do setor dos transportes ou das indústrias de energia. Já estamos a encerrar, por exemplo, as centrais a carvão. Mas, volto a dizer, o fundamental é um consumo sustentável, fazer uma utilização suficiente e eficiente dos recursos, de forma a minimizarmos o nosso impacto ambiental. E, lembrando aqui um pouco a missão impossível, nós precisamos nos inspirar nestes critérios. Nós precisamos de inspiração, com uma relevância social abrangente nesta missão para a sustentabilidade. Ter uma direção clara, ser ambiciosa, mas realista, flexível e adaptativa. Precisamos de nos responsabilizar, precisamos de olhar de uma forma abrangente, interdisciplinar, bem de baixo para cima e não de cima para baixo, ligando e envolvendo os cidadãos. O Reino Unido fez em vez de estar aqui com grandes pormenores e muitos planos, disse quais são os setores, quais são os desafios que eu tenho que ter para os próximos anos. E pensaram, o desenvolvimento verde, a recolha, a interpretação e uso de dados, o futuro da mobilidade e o envelhecimento ativo da população. São só 4 desafios, mas 4 desafios absolutamente brutais para aquilo que é a herança que temos que passar às próximas gerações e que, por agora, não está famosa. Eu deixava-vos com 5 desafios à escala mundial, à escala de Portugal e à escala de cada um dos portugueses. Transparência e rigor da informação de suporte à decisão. É fundamental. Prevenirmos conflitos. Promover uma abordagem dialogante em linha com a sustentabilidade. Não efetuarmos investimentos ociosos que comprometam os objetivos. Não vamos investir em combustíveis fósseis quando nós precisamos de energia renovável e de eficiência energética. Antecipar as decisões que condicionem os objetivos. Envolver os agentes principais de decisão, mas também a população. E para Portugal, apostar na qualidade de vida e no bem-estar, principalmente nas cidades. Aumentar a ambição climática, adaptarmos às alterações climáticas, preservarmos a biodiversidade, que é única em Portugal, valorizando os serviços dos ecossistemas e desenvolvermos uma agricultura e uma floresta sustentáveis e implementarmos os princípios de uma economia circular. Para os portugueses, mudarmos o paradigma do consumo, já insisti várias vezes, a próxima vez que formos ao restaurante, diminuirmos o consumo de carne ou de peixe. Não precisamos de ser vegetarianos, mas é só termos um pouco mais de cuidado. Eu falo por mim próprio, bem que o meu cuidado tem que ser maior, mas o que é facto é que a alimentação é decisiva. Assumir uma mobilidade mais sustentável, investirmos na eficiência energética dos edifícios, mudarmos, portanto, como eu vos disse, os hábitos alimentares, participar nos processos de decisão e aumentar a pressão junto dos governos e empresas rumo à sustentabilidade. Até agora, nós temos investido num crescimento contínuo, na eficiência, na riqueza, no ter mais, naquilo que é uma insatisfação constante.
nós precisamos de bem-estar, precisamos de qualidade, precisamos de suficiência e, portanto, estas palavras de parcimónia e frugalidade são absolutamente cruciais. E, neste contexto, nós temos de construir uma nova era. Uma nova era onde é fundamental a responsabilidade, é fundamental a urgência também. Mas depois, palavras como a criatividade, a inovação, a resiliência e o otimismo. Não podemos ficar tristes com este enorme desafio. Pelo contrário, deve-nos animar naquilo que deverão ser as nossas políticas do dia a dia rumo à sustentabilidade. E deixo-vos com uma fotografia que espero inspiradora. Foi tirada na véspera de Natal, salvo erro, em 1968, em que os astronautas de uma missão Apollo não foram até à Lua, mas quando estavam a voltar à Terra resolveram tirar esta fotografia, ainda não em modo digital, e onde aparece o planeta ao longe, ainda com um pouco da superfície da Lua, e que eu penso que é uma imagem suficientemente inspiradora para que nós assumamos realmente a responsabilidade de passar a quem vem a seguir a nós um planeta com muito menos problemas, e para isso nós temos que fazer muito, muito mais do que fizemos até agora. Muito obrigado, engenheiro Francisco Ferreira. Para além da imagem, também a apresentação foi muito inspiradora. Efetivamente, espero que a gente tenha conseguido também inspirar os nossos utilizadores e todas as pessoas que eles possam inspirar, porque efetivamente é preciso agir, é preciso fazer diferente, e espero que toda a gente tenha compreendido de alguma forma que é possível e que é fácil, ou se calhar um bocadinho mais difícil para alguns de nós, mas efetivamente só em comunidade, em conjunto, é que vamos conseguir fazer algo diferente, e portanto agradeço uma vez mais a sua apresentação. Obrigado. Muito obrigado.